12 horas e 44 minutos, então, como a gente havia anunciado, estamos recebendo aqui em estúdio o Isaac, que é comerciante, e também o mototaxista Cláudio. Bom, só para nós contextualizarmos antes de irmos para a conversa com os dois, né? Ontem foi divulgado um suposto ato de vandalismo. Inclusive o Inácio vai colocar as imagens aí nas nossas lives do Facebook e do YouTube, você que vai poder acompanhar. Esse suposto ato de vandalismo foi registrado por câmeras de segurança no mercado público, no João Martins Leitão, em que supostamente mototaxistas e o comerciante estariam vandalizando o mercado público, arrancando um balizador, que é uma estrutura para impedir o tráfego de motos em áreas para pedestres. E nós, então, estamos recebendo aqui o Isaac, comerciante, que estava neste vídeo, e também o Cláudio, que estava também neste vídeo, para trazerem a sua versão sobre este acontecimento. Eles nos procuraram hoje pela manhã para estarem dando a sua versão também do que ocorreu, né, neste momento. Gostaria de conversar então com o Cláudio, que esteve participando, né, neste vídeo, está aparecendo neste vídeo que foi divulgado, que está repercutindo bastante nas redes sociais, e desejar desde já uma boa tarde, e você pode ficar à vontade para falar o que aconteceu, o que aparece neste vídeo. Boa tarde. O que aconteceu foi que eu cheguei por volta de 6h30, acho que era mais ou menos 7 horas. E eu fui conversar com um rapaz que fica bem na esquina lá, então o menino trabalhava sobre uma carne. Aí eu encostei no balizador, e o balizador virou. Ele estava só encostado em pé. Aí eu tentei, ele caiu. Eu tentei botar ele em pé de novo no local. Aí, como ele virou de novo, ele ficava assim, um palmo ao corrente alto do chão. Como lá passa muito senhoras de idade, eu disse, aqui gente vai cair aqui. Aí só fiz puxar ele e amarrei ele com todo o respeito no balizador lá de novo, amarrei direitinho. Não teve ato de vandalismo de jeito nenhum, que eu tentei foi ajudar. Eu pensei que estava ajudando, né? Mas aí você pode ver nas câmeras que não tem eu danificando nada, não tem, muito pelo contrário, eu estava tentando ajudar. E no caso, o balizador ele já estava solto? Já estava solto, tem prova, todo mundo viu o balizador lá, só estava em cima do chão. Aí no momento em que você encostou, ele caiu e você foi colocar em outro lugar para não... Aí eu tentei levantar ele, levantei, sim. Ele caiu de novo. Aí eu disse, sabe, aí eu vou tirar ele daqui, porque vai chegar um idoso aqui, uma coisa vai tropeçar e vai cair. Eu pensei que estava fazendo bem, mas aconteceu isso. Gostaria de falar também com o Isaac, né, que aparece também, né, nessas imagens, o comerciante que aparece nessas imagens da câmera de segurança, e falasse também sobre esse ocorrido. Boa tarde. Boa tarde ao João Lucas, Flávio, e boa tarde aqui aos companheiros Cláudio, mototaxista, e o Marcos, que já se encontra aqui com a gente. Eu estou aqui para esclarecer fatos em que a gente foi envolvido. Antes disso, dizer que existe um Deus que ele é fiel e verdadeiro, que é justo. E a gente está aqui para esclarecer o que aconteceu. E que eu não conheço ainda nenhum que se levante contra um justo, contra um dos seus, que não seja penalizado pela própria lei divina. Bom, eu estava ontem almoçando após sair do meu trabalho, e um cliente meu me liga dizendo que a gente está sendo, vou usar as palavras que ele disse, sendo esculambado no rádio, em uma rádio. Uma rádio aqui desse mesmo bairro, uma rádio conhecida, uma rádio comunitária, Rádio Timbaúba FM. E eu até disse, não é eu não. Ele disse, pô, liga, sintoniza, que eu até nem escuto esse tipo de programação. Sintonizei e realmente me deparei com os locutores muito bravos lá na hora, dizendo que a gente deveria ser punido exemplarmente e para servir de exemplo, certo? E o que aconteceu foi o seguinte: eu estava presente no local quando o Cláudio se aproxima por volta das 6 horas da manhã
6h30, e faz uma pergunta a um nosso colaborador que trabalha lá com a gente. Quando ele se aproxima, eu vi muito bem da corrente, ele toca na corrente, a corrente, já com o peso da corrente, já o balizador já estava praticamente caindo. Semana passada um senhor se alinhou lá, que é um serviço muito mal feito, vocês podem passar lá e ver, é uma verdadeira vergonha o serviço que tem feito lá. O que acontece? O balizador cai, o Cláudio tenta colocar no lugar, eu mesmo, ele pode até não lembrar, eu mesmo dei a sugestão que ele não colocasse mais ali, que ali ia se acidentar uma criança ou um idoso. E a sugestão que a gente deu foi quando o Marcos também chegou, que a gente amarrasse e passa no vídeo muito claro, o mesmo vídeo que condena a gente, que eles acusam, é o mesmo que também nos inocenta. A gente não precisou ir atrás de vídeo nenhum para ir fazer um boletim de ocorrência, para ir procurar os nossos direitos, porque o mesmo vídeo da própria prefeitura, que eles não colocaram nem todo, aponta que a gente não, em nenhum momento, praticou ato de vandalismo. Chegou até gente dizendo lá que o mototaxista estava com uma marreta, outro com martelo. Em nenhum momento o próprio vídeo lá está mostrando. O balizador cai, o Cláudio levanta, enrola ali aquela corrente. No final a corrente não fica bem presa, eu consigo um barbante, ele amarra. Quando o pessoal da prefeitura chegaram, estava lá o balizadorzinho bem amarradinho, para não ocasionar terceiros acidentes. E vocês não teriam motivo, né, para cometer um ato de vandalismo, né? É isso que eu me pergunto. O que é que leva o cidadão que ocupa um cargo público, um cargo de confiança, uma pessoa que acredita que seja de confiança da gestão, acreditar que eu vou sair da minha casa às 5h30, 6 horas da manhã, 2 cidadãos como esses, 2 mototaxistas que há mais de 20 anos trabalham naquele local. Eu conheço eles de perto, fui presidente do sindicato deles, tive muitas vezes aqui nessa emissora, nunca houve uma reclamação sequer dele, 2 cidadãos, nunca houve um acidente provocado por eles. É muito tempo para quem está em cima de uma motocicleta, certo? Nunca houve uma reclamação sequer, não existe um boletim de ocorrência deles 2, como também meu não, desde criança que trabalha ali naquela área, certo? E eu fiquei a pensar o que levaria uma pessoa dessa a crer que a gente ia sair da nossa casa, levantar no horário melhor que ele está dormindo, para ir lá para a rua, arrancar um balizador daquele, para colocar apenas ali a 1 metro de distância um do outro. Eu não sei o que a gente ia ganhar com isso. Eu não sei. Inclusive, a gente já está sendo alvo de perseguição. Foi cogitado que os rapazes deveriam a concessão deles ser cancelada. Eu tenho uma mesa que eu trabalho com ela como balcão lá do lado. Já hoje foram colocados, a prefeitura mandou uma equipe colocar novos balizadores e colocando a passagem dos cadeirantes e pedestres ali pela minha mesa, por onde está a minha mesa, onde tem outro lugar. Totalmente, se a população for e fizer um julgamento, ele vai ver que o lugar é totalmente inadequado para a passagem do pedestre e do cadeirante. Sendo que eu tenho a minha calçada, que é 1,5 metros, tenho direito de usar. Mas, enfim, a justiça de Deus existe e eu acredito num Deus que é vivo e verdadeiro. Você disse que a prefeitura, né, algumas pessoas da prefeitura estiveram lá. Você, o próprio Cláudio, o Marcos, vocês foram procurados pela prefeitura para darem os seus esclarecimentos, para darem também as suas versões? Pronto. Em nenhum momento eles nos procuraram. A gente poderia ter sido chamado ao setor ontem, hoje chamaram, já depois da divulgação, depois da matéria. Hoje eles chamaram, mas ontem eles poderiam ter chamado, a gente tinha esclarecido. Aqui não tem nenhum vagabundo, não tem nenhum pistoleiro. Nosso nome foi amplamente divulgado. Quando houve até aí ontem uma quadrilha de falsificantes que foram presos ou estão sendo investigados, nenhum foi citado o nome. Mas a gente, como 3 cidadãos, trabalhador, fomos altamente criticados. Ontem à tarde, eu mesmo, atrás da mercadoria de trabalhar para hoje, a gente saía nas ruas, eram as pessoas fazendo mangofa, as pessoas rindo, as pessoas dizendo, eu vi, estou arrancando lá, porque foi a maneira como foi colocado.
foi a versão como foi colocado. O que me deixou chateado com a emissora de rádio, com a gestão, foi da gente não ter sido ouvido e eles terem colocado da maneira como eles quiserem. É muito mais fácil, quando você não tem um trabalho, um serviço prestado, é muito mais fácil você acusar alguém, né, que está ali tentando, fazendo de tudo para cumprir com as suas obrigações. E foi isso que aconteceu. E no caso, já foram tomadas medidas contra vocês? Vocês têm conhecimento disso? De que foram tomadas medidas contra vocês por parte da gestão, por parte da prefeitura? Pronto. Como noticiado, eles fizeram um boletim de ocorrência. A gente hoje esteve na delegacia também. Fizemos também um boletim de ocorrência. Está aqui nas minhas mãos. E a gente vai procurar o nosso direito, porque eu acho que o verdadeiro ato de vandalismo foi feito com a gente, foi feito com o nosso nome, que somos cidadãos, que temos família. Eu estava almoçando com a minha mãe tem aproximadamente, minha mãe e meu pai têm mais de 70 anos de idade. A minha mãe teve internada em coma na época da Covid, teve 12 dias entubada. E ela ficou com arritmia no coração, ela não pode passar por certo tipo de... De repente ela escuta, ela disse, meu filho, você vai ser preso. É o que a gestão tem para oferecer a gente, é 6 meses de cadeia, foi o que eles ofereceram para a gente, foi a opção que eles deram, que a gente poderia levar 6 meses de cadeia. Eu fico triste quando eu estou lá, ainda, mesmo de maneira muito pequena, dando um emprego a alguém, né, atendendo a população, fazendo o meu papel de cidadão, 2 cidadãos deixam aqui trabalhando também, e o que a gestão vem oferecer para a gente, em vez de estar oferecendo um emprego, é cadeia. Eu me lembrei até do Luiz Augusto, aqui, que é âncora desse programa também. Que ofereceram pra gente foi cadeia, pelo amor de Deus. E a prefeita, hoje, após a gente sair, ainda vi nas redes sociais dela, ela própria postou, sem sequer ter o trabalho de ver o outro lado, sem sequer ver a versão da gente. Fomos condenados sem ter o direito de defesa, quando eles poderiam ter chamado a gente lá e poderiam ter perguntado o que foi que aconteceu, a gente teria esclarecido. Nós não somos bicho que a gente não pudesse ir lá e pudesse esclarecer, não somos pessoas como se diz, insociáveis, né? Cláudio, gostaria de saber de você, como mototaxista, se você foi também procurado por parte de sindicatos, se foi procurado para também trazer a sua parte, falar até mesmo, porque estão falando, né, que inclusive estão pedindo até para caçarem a licença de vocês, né? Vocês foram procurados para dar as suas versões para o sindicato, também falar sobre com a prefeitura. Vocês foram procurados de alguma maneira? Não, nós não fomos procurados por ninguém. Eu não fui procurado por ninguém. Logo que eu tenho minha consciência limpa e eu sou um cidadão e sei o que faço da minha vida. Então, é só procurar o vídeo do começo, olhar direitinho e olhar o que foi que eu depredei. Muito pelo contrário, eu pensei em ajudar. Agora, se eles entenderem de outro jeito, agora é só procurar, olhar, as autoridades olhar e ver se alguém depredou alguma coisa. Porque muito pelo contrário, tentei ajudar. Eu trabalho ali há 22 anos, você pode perguntar a qualquer pessoa ali em volta, quem é que tem o que dizer de mim, sempre respeitei todo mundo, sempre respeito todo mundo. Então, eu acho que eu achei errado a pessoa pegar, jogar o nome de outra pessoa aí na internet aí, eu achei errado. Inclusive, a gente procurou a emissora onde a gente foi divulgado, alguns blogs também, blogs de pessoas que se dizem cidadãos, e o blog eu não cheguei a procurar, mas a emissora eu procurei desde ontem à tarde e fui informado que o diretor estava doente para receber a gente, mas para esse tipo de notícia aí ele não estava não. E hoje, juntamente com os 2 companheiros, a gente procurou novamente e fomos informados pela recepcionista que não seria dado o direito de resposta. Por isso a gente veio aqui, pediu a vocês, como sempre a gente foi atendido por essa emissora, como é uma emissora de uma audiência considerável, respeitada na cidade, uma das mais antigas. A gente procurou para esclarecer a população. Tem muita gente que não tem acesso às redes sociais, muita gente de idade, a gente tem clientes de idade ali
gente que ligou pra gente, que se preocupou, parentes da gente lá no Rio de Janeiro, que ligou, preocupado e achando. Teve uma pessoa minha que ligou, um primo meu que ligou e disse: Isaac, tu tá doido, arrancando desmanchando a praça. Ontem eu vim ali quem vem do Ararendá, parei ali no sinal vermelho e fiquei esperando o sinal abrir. Um cliente meu parou e disse: eu vi lá você arrancando lá o ferrinho da praça. Aí é a maneira como foi colocado. Dá para as pessoas entenderem, quando não se vê os dois lados da história, dá para as pessoas entenderem, pensarem. O erro deles foi esse aí. Eu achei a maneira como a emissora fez a divulgação irresponsável. Eu achei muita dedicação dos dois locutores. Tem um que está quase doido, que é exemplo, ele é um exemplo na cidade, está quase aí nos grupos, que a gente não deveria ter feito o boletim de ocorrência, que deveria ter pegado a imagem, ter mandado para ele. Eu não devo satisfação a ele, né? Eu não devo satisfação a ele. Então eu achei, é a segunda vez que a gente é vítima dessa emissora. Eu já fui vítima outra vez quando presidente do Sindicato dos Mototaxistas, quando uma pessoa caiu com um balde de manga na cabeça, caiu e foi orientado por alguém que dissesse que tinha sido da garupa de um mototaxista, e a gente foi investigar, foi a fundo e provou que a pessoa realmente tinha caído. A gente pegou gravação e tudo. É a segunda vez que isso acontece. Então a gente queria que a notícia fosse dada, mas é o slogan até desse programa aqui, que eu já vi, muito com responsabilidade. A gente ali é cidadão, a gente deve satisfação ao nosso cliente. Eu devo, os companheiros devem satisfação aos clientes. A gente tem família, que a gente seja respeitado. Então, no caso, o que vocês querem é justamente que seja feita uma retratação, né, sobre o caso. Também repara o dano em parte, né? O melhor seria que não tivesse acontecido, que tivesse chamado a gente lá, já que a gente estava tentando ajudar, que tivesse sido chamado a gente lá, que a gente não precisasse ter perdido hoje o nosso dia de serviço, né? E a gente vai até o final, já começamos, a gente vai ingressar com a ação na justiça, a gente vai pedir uma indenização, danos morais, a gente vai procurar o Ministério Público, já fizemos o boletim de ocorrência e o que a gente quer é isso, justiça. Então, se eles tiverem com a razão, que a gente pague, e se for a gente, que a gente pague. Sim, então, assim como vocês vieram aqui, pediram espaço, foi concedido. Nós também, eu entrei em contato com o município também para saber a sua versão, e foi me repassado que está sendo apurado, que está sendo investigado, e está aberto também o espaço para o caso, os que foram citados também darem as suas versões. Mas gostaria de agradecer a vinda de vocês aqui. Vocês podem ficar à vontade para dar suas considerações finais, iniciando com o Isaac. Mas é só agradecer essa emissora mais uma vez e os companheiros que aqui estão, dizer que é assim mesmo, quem trabalha é perseguido mesmo, dizer que eu votei na gestão, ajudei a gestão, ajudei o próprio marido dela. Ela esteve lá dentro do meu comércio, na época em campanha, e agora o pagamento que a gente recebe é esse. Mas eu queria, de qualquer forma, ainda agradecer por esse tratamento que ela tem, que eles mostraram pra gente. Que a gente só dá aquilo que tem. Eu cresci, a minha mãe me dizendo que a gente só dá aquilo que tem. E é isso que a gestão teve para nós. É prometer 6 meses de cadeia ou multa, né? Então, o que eu acho que aconteceu é uma emissora que, sem audiência, tentando aparecer, pegou um fato sem ouvir os dois lados e tenta jogar na mídia aí, tentando aparecer, certo? E não é por aí. Existe a justiça divina. E é dizer para os nossos clientes que nós vamos continuar lá, vamos atender, perseguidos ou não. Se tiver que botar a mesa para dentro, a gente vai botar. A gente vai atender eles lá dentro. E os meninos, eu acredito que não vão perder a concessão deles, porque são 2 cidadãos, todo mundo conhece, são dos mais antigos. Inclusive, me ajudaram muito na época que eu fui presidente do sindicato. Nunca me deram trabalho, nunca precisaram ser punidos, nunca precisaram ser chamados a atenção. Trabalho devidamente. Um trabalha para uma empresa de entrega, é uma pessoa de alta confiança. O outro é um cidadão, Cláudio, é um dos que tem um comportamento mais exemplar ali,
certo? Com os clientes dele. E eu acredito que a justiça de Deus seja feita. E eu acredito que, no mínimo, eles deveriam pedir desculpas. Então eu gostaria de agradecer, Cláudio, pela sua vinda, e você pode também ficar à vontade para deixar as suas considerações finais. Obrigado aí pelo espaço, rapaz. E eu só tenho a dizer que eu sou um cidadão, que todo mundo me conhece. Todo mundo me conhece. Nunca ninguém me viu andar com coisa errada, com palhaçada, principalmente uma coisa daquela ali. Que, muito pelo contrário, se eu puder ajudar, eu faço é ajudar, como tentei ajudar. Aí me vê uma coisa daquela, deixa a gente triste, sabe? Porque, cara, a gente ajudou, tá do lado das pessoas e o que recebe uma coisa dessa aí a gente fica até desnorteado, sabe? Porque é assim, você é uma pessoa que procura fazer uma coisa certa, tudo. Você pode perguntar aqui dentro de Nova Russa quem é o Cláudio, que eu acho que todo mundo vai dizer. Eu não tenho um inimigo, nunca... Agora, apareceu uma coisa dessa pra mim, aí eu fico... desnorteado, tá? Triste. Então, E muito obrigado. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Isaac. Obrigado também ao Marcos, que está aqui também, que foi dado os esclarecimentos. O Cláudio também representando aí o Marcos, dando a versão do que ocorreu. Então, muito obrigado. Obrigado a todos pela participação. E também, novamente, reiterar que o espaço está aberto também para o município, para os outros que estão envolvidos nesta ocorrência.